Uma boa tarde, meus amados irmãos, a todos aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus, todos aqueles, indiferente das suas religiões, seja elas quais forem, seja católico, protestante, pentecostal, neopentecostal, budista, qualquer aquele que declara o seu amor a Deus, que declara a sua fé num Deus supremo, Criador dos céus e da terra. Eu gostaria hoje de trazer uma mensagem para vocês que está no livro de João. Eu gostaria que nós juntos pudéssemos refletir sobre essa mensagem, porque a palavra de Deus, ela é tão necessária nas nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quanto o café da manhã, quanto o almoço, quanto o jantar e quanto a própria água que nós bebemos. Nós precisamos entender isso em nossas vidas. Podemos andar nesse mundo, fazer qualquer coisa nesse mundo que tenha que ser feito para o nosso bem-estar, mas que fique bem claro que o conhecimento de Deus, a palavra de Deus e o andar com Deus, ele é primordial na nossa vida para que nós possamos conquistar os nossos ideais, para que nós possamos ter força para trabalhar, porque Deus é que nos supre de todas as necessidades neste mundo em que nós vivemos. É Deus, e é Ele que nos suprirá quando nós estivermos na eternidade com Ele. Eu estou fazendo esse sermão porque quando eu falo todos e quando eu falo de eternidade, porque todo aquele que confessa que Deus é o Criador e que Jesus, seu Filho, é o nosso mantenedor, não tem como ele não acreditar numa eternidade e achar que essa vida acaba por aqui. Por isso esse sermão, essa palavra que eu estou mandando aqui agora, eu peço a Deus que ela possa chegar não só no meu coração. Essa palavra eu li agora de tarde, fazendo um estudo aqui na minha cama nesse domingo calorento. Esse calor está fazendo aí, eu deitado, e eu resolvi pegar essa mensagem e transmitir ela. Não tem como. Depois que eu li isso, eu falei, meu Deus, não tem como a gente viver nesse mundo vendo as coisas que nós estamos vendo e não colocarmos Deus à nossa frente, à frente de tudo em nossas vidas e sermos gratos a isso. Que Jesus possa alcançar a quem estiver me ouvindo e que essa pessoa, ao ouvir essa mensagem, ela possa ser tocada neste momento pelo Espírito Santo de Deus. E se ela tiver necessidade de alguma coisa ser mudada em sua vida, e nós temos muitas coisas a ser mudadas, e às vezes precisa que nós ouçamos a voz de Deus para que nos acorde. E se alguém precisa ser mudado, que neste momento, ao ouvir essa mensagem, ela possa ser tocada
e fazer a mudança que ela necessita em determinada área da sua vida para poder ouvir a voz de Deus. E esse é o nome da mensagem que eu daria para hoje. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E eu gostaria, meus amados, eu não quero ser nenhum YouTube da vida, mas eu gostaria que a minha missão aqui é levar o Evangelho para outras pessoas. O pouco que Deus coloca no meu coração, um pouco que eu já disse várias vezes, não sou pastor, sou apenas um homem temente a Deus, que aprendeu a gostar de Deus de uma maneira certa, com erros igual todos, mas um homem que ao final da minha vida eu passei a me dedicar mais a Deus e amá-lo cada vez mais, apesar dos meus erros, dos meus conflitos, a amá-lo. Aprendi a colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Então, quando eu venho ao vídeo falar isso, eu venho por gratidão a Deus, porque Deus nos pede que nós façamos a diferença nesse mundo. Deus, ele nos pede para nós sermos luz na terra e sal. E ele nos pede para nós irmos a todo mundo e pregar o Evangelho. É o ide do Senhor. Não só eu, quanto qualquer um outro que conheça a palavra de Deus, ao lê-la, achar ali naquilo que ele está lendo alguma coisa assim que precisa ser dita, que precisa ser ouvida, que ele também se pronuncie, que ele passe, se aquela coisa chamou a atenção dele, ele sentiu-se emocionado com aquilo, que ele passe aquilo. Ele estará ajudando a pessoas, quem sabe, uma palavra que você lê, você pega uma pessoa completamente alheia às coisas de Deus e aquela pessoa vai te ouvir tão longe, que a internet alcança em tantos lugares, aquela pessoa pode ser tocada naquele momento e de repente pela sua palavra que Deus te usou, você levar uma pessoa aos pés de Jesus. Essa é a minha intenção aqui. Por isso eu peço, quando você ouve uma palavra que eu estou aqui passando, compartilhando com vocês, se vocês gostarem, aí eu tenho o meu canal que é Miguel Estudo Bíblico no YouTube, Miguel Estudo Bíblico Oficial. Se vocês gostarem, vocês se inscrevam lá no canal, vocês compartilhem aquilo no canal, porque ao fazerem isso, vocês estão fazendo com que a obra de Deus, a nossa obra como cristão, que é levar o Evangelho, ela vai se espalhando cada vez mais. Porque Jesus disse que a volta dele, um dos últimos sinais da volta de Jesus é quando o Evangelho fosse pregado a todo mundo. Então nós somos convidados a ajudar Jesus isso, a espalhar o Evangelho. Então por isso que eu peço, se você me ouve no meu canal, que é Miguel Estudo Bíblico Oficial, e eu ouve uma palavra dessa, se de alguma maneira tocou o seu coração, e ali vem assim, inscrever-se, e se inscrevam, e compartilhe essa mensagem para outros e outros, e que você também venha a ser passe a estudar a Bíblia e vencer mais um também a palavra, a pregar essa palavra de Deus, entendeu? Começa a estudar a Bíblia e começa a passar. Vai, abre um canal de YouTube, tem tanto canal de porcaria no YouTube, aí fofoca, falando as mesmas coisas. Você abre aí o YouTube, é só de política, de 14º salário, aquilo é todo dia, tudo uma coisa mentira, e os caras com vários seguidores,
Mas aí quando você pega uma pessoa assim, com a palavra de Deus, as pessoas não estão nem aí. E aquelas coisas repetitivas, as pessoas gostam. Misericórdia. Então, que você possa nos ajudar aí a compartilhar, escrever no canal. Eu estou pedindo isso sem pretensão nenhuma. A minha pretensão é levar a palavra de Deus. Por isso que eu criei esse canal e para outros fins também. Meu canal não é somente para os fins religiosos, é um canal também se eu souber de uma causa social importante, conforme eu fiz no dia do asilo de Rio Novo, ou se alguém estiver passando na cidade, o meu canal é só me ligar. O meu canal ele está aberto para fazer a obra de Deus também, a obra, porque nós somos chamados também a fazer obras, porque a fé sem a obra é morta. Então esse canal meu, ele serve, está de portas abertas para qualquer tipo de obra. É só se você souber de uma questão social aí que está precisando, alguém precisando, então, e tem tanta gente, entre em contato comigo. O Miguel, dá para colocar, o meu canal está de porta aberta para trabalhar na obra de Deus. E hoje eu gostaria de ler para vocês uma passagem que hoje, como eu disse, pela tarde eu li, e nós possamos refletir nisso. Ela se encontra aí no livro de São João, né, no Evangelho de São João, capítulo 10. Eu vou ler o primeiro versículo. Está escrito assim, São João 10. Na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas por outra parte é ladrão e salteador. Aquele que, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 1 e 2. Nesse mesmo capítulo 10, agora nós vamos para o versículo 14. Ele fala assim: eu sou o bom pastor. Isso é Jesus falando. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí no versículo 27 desse mesmo capítulo 10, Jesus continua: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, no versículo 28, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Palavra bonita. Jesus aqui está fazendo uma analogia de pastor e ovelha. Por quê? Na época de Jesus, o pastorio das ovelhas era uma coisa muito difícil. Você imagina você tratar de um animal, né, herbívoro, né, que precisa Hoje nós temos aqui o gado, o cabrito, nós criamos isso tudo, mas você criar ovelha no deserto era um sacrifício muito grande. Jesus está fazendo uma comparação assim. E ovelha, para quem não conhece, é um animal, ele é muito frágil, muito frágil. Ele corre perigo o tempo todo. E no deserto, mais ainda, porque o deserto é cheio de chacais, de lobos famintos. Então, muitas vezes, um pastor ali no Mediterrâneo, por exemplo, até hoje existe pastores. Às vezes ele ele tem a casa dele, onde tem o curral dele, que chama aprisco das ovelhas, e às vezes ele tem que caminhar quilômetros e quilômetros de distância
onde é que ele acha uma pastagem e ali com as suas ovelhas ele permanece ali 2 meses para elas pastarem, porque é muito difícil achar locais ali onde há uma relva verde, um mato para elas pastarem. Então, até hoje, aqueles nômades ali, eles vivem assim. Eles têm as suas casas, né? E pegam as suas ovelhas assim e se afastam quilômetros. E ali eles formam um rebanho, onde está aquela área de mato, que que as ovelhas possam ali passar ali 2 meses, até aquela área secar, eles deixam ali pastando e eles ficam a noite inteira, os pastores. Os pastores ficam a noite inteira, à noite eles armam fogueiras em volta, as ovelhas são cercadas e eles ficam ali vigiando, guardando aquelas ovelhas dos ataques dos predadores que possam vir sobre elas. Depois, quando ele acaba tudo aquilo ali, eles têm também o trabalho de voltar para casa por aprisco delas. E é um trajeto geralmente assim de 5, 6, 7, 8, 10 quilômetros. Você imagina você andar 10 quilômetros com uma quantidade grande de ovelhas e uma sai aqui, você tem que ir lá buscar, trazer para cá. Costuma ser caminhada assim de dias. Mas isso é a vida do pastor. E Jesus refere-se a ele como um pastor. E as ovelhas aqui somos nós. Somos nós. E ele aqui, ele nos relata, por isso que eu falo, ouvindo a voz de Deus. Esse sermão me deixou, essas palavras me deixou, porque nós somos verdadeiras ovelhas. Verdadeiras ovelhas. E esse mundo, o que esse mundo significa dentro dessa parábola que Jesus está falando aqui? O que é aqui? O planeta Terra significa aqui o deserto. Nós somos ovelhas. Este mundo é o deserto, aonde nós temos que atravessar, vencer várias barreiras para podermos nos criarmos aqui, para não deixar que os chacais, né, que os predadores possam nos apanhar. Quem são os chacais e os predadores de nós nesse mundo? Quem são isso? Quem são eles? São os demônios, são os males que tem nesse mundo. Nós somos ovelhas, estamos aí à mercê de tantos males nesse mundo. A gente ouve tantas vezes aí falar, pai matou filho, filho matou pai, agora tem essa guerra na Ucrânia, fulano teve overdose, morreu, prefeito corrupto aí, coisa que faliu a cidade, governador faliu o estado de tal, e tá o povo todo passando fome porque o governador faliu, e tantas coisas. Esses são os lobos que tem no mundo. Nós somos ovelhas. Ele fez isso aí, e isso que está escrito aqui na palavra de Deus, ele se ajusta perfeitamente com o nosso modo de vida e o quanto nós precisamos de ter um bom pastor ao nosso lado, porque nós somos ovelhas. Debaixo dessa atmosfera maligna, em que nós vivemos neste mundo, porque podem ter certeza, nós vivemos debaixo de uma atmosfera maligna. A Bíblia não nega isso. Jesus, ele disse que o maligno, ele jaz nesse mundo, que o príncipe do mal é que atua nesse mundo.
mas que Ele é o bom pastor. Ele diz que nesse mundo nós teríamos aflição. Jesus nunca disse que esse mundo seria maravilhoso. Sabe por quê? Porque Ele sempre disse que nós teríamos uma casa e que essa casa tinha vários cômodos e que um dia Ele ia para lá e ia preparar lugar, porque depois que tivesse tudo preparado Ele viria nos buscar. Ou seja, nós somos ovelhas que estamos no deserto e quando nós acabarmos a nossa pastagem e nosso bom pastor nos chamar, e se nós verdadeiramente o conhecermos, nós vamos segui-lo de volta para o aprisco, de volta para a nossa casa. É isso que a mensagem está nos trazendo. A nossa caminhada nesse mundo, meus irmãos, o nosso tempo nesse mundo, nós temos que aprender a andar sempre atrás, buscando o nosso bom pastor, porque na verdade, Deus, da hora que nós nascemos até a hora que nós morremos, nós temos um pastor nos guiando. A nossa vida é uma viagem. Nós nascemos e vamos viver por um determinado tempo aqui nessa terra emprestada e depois nós vamos voltarmos para o nosso aprisco de origem, que é o que a Bíblia nos relata. Novos céus e nova terra. Há uns céus nos esperando. Há um jardim novo do Éden nos esperando. Está na Bíblia. São palavras de Cristo. E se nós acreditamos em Deus, acreditamos em Cristo e acreditamos na Bíblia, temos que crer nela por completo. Por isso, meus irmãos, eu clamo a vocês para que nós possamos agirmos dessa maneira que está aqui no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Nós temos que... Deus nos conhece, Jesus é nosso pastor, Ele nos conhece e Ele espera que nós o conhecemos também. E delas sou conhecido, assim como o Pai também me conheço. E no versículo 27 também nós temos que gravar isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Precisamos ouvir a voz de Deus, porque só ouvindo a voz de Deus é que nós vamos segui-lo. E hoje nesse mundo, infelizmente, tem muitas pessoas surdas para a voz de Deus. Estão aí cambaleando neste mundo sem rumo. E quando você não ouve a voz de Deus, você está cambaleando aí sem rumo, cego. É como se você fosse uma ovelha em pleno deserto, desgarrada do resto do rebanho, e você está à mercê dos chacais, dos lobos, dos predadores que estão a seu redor. Conforme diz lá, o diabo é um leão que anda ao seu redor procurando um momento para te tragar. Qual o momento que o diabo vai te tragar? A hora que você estiver fora do alcance do seu pastor, porque o pastor ele tem um cajado dele. Jesus ele tem. Se você estiver perto dele, se o diabo vir a você querendo te pegar, Jesus ele usa o seu cajado e afasta o demônio, o diabo, para que você não seja uma ovelha perdida e desgarrada e engolida pelo diabo. E quantos de nós estamos aí vivendo dessa maneira, por não ouvir, por não conhecermos a voz de Deus e não seguirmos, conforme diz aqui no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quantos de nós estamos perdidos? Quantas coisas que nós vemos na televisão aí,
Quantas pessoas são ceifadas? Porque essa palavra fala assim, tudo acontece na hora certa. Nem tudo, meus irmãos. A morte é uma coisa certa nesse mundo. Porque Jesus, ele falou, o salário do pecado é a morte. A morte é uma coisa certa. Mas Jesus, ele não predestina nada. Quantas pessoas são ceifadas aí? E eu vou dizer muitas vezes fora da hora dela. Ceifada assim, a gente dá para notar que foi imprudência. Entendeu? Foi consequência de uma vida irregularidade, bebidas, drogas, vícios, uma vida mal direcionada de roubo, de furto, que levou ele à morte, um acidente de trânsito trágico, porque estava dirigindo inadequadamente, bêbado. Quantos e quantos relatos a gente vê na televisão, mas nós não atentamos sobre isso. Ah, coitado, era a hora dele. Não era a hora dele. Ele era uma ovelha desgarrada. Ele não ouvia a voz de Deus, porque se ele ouvisse a voz de Deus, ele não estaria dirigindo embriagado. Se ele ouvisse a voz de Deus, ele não colocaria uma arma e armava aí um plano para soltar um branco e trocar tiro com a polícia e levar e ser morto. Se ele ouvisse a voz de Deus, ele não estaria aí injetando as coisas na veia, usando droga e ter dado uma parada cardíaca, uma overdose. Se ele ouvisse a voz de Deus, ele não ia ser um corrupto e passar vários anos perdendo a metade da sua vida num presídio. E quem sabe ali até morrer. Então, nem todo mundo que morre é porque está na hora dele. A maioria de nós somos pegos nessa vida pelos predadores. E quem são os predadores? Os predadores são os demônios. Porque a palavra de Deus fala que nós não temos um demônio. Um é o chefe, que é Satanás, Lúcifer. Lembre-se o que a Bíblia diz. Lúcifer, ele era uma estrela da manhã, o mais bonito, o mais lindo dos anjos. Ele saiu, ele foi banido do céu, mas com ele trouxe um terço dos anjos. Vieram, foram junto com ele, foram banidos do céu. E esse um terço desses anjos são os demônios que trabalham em prol de Lúcifer para poder, são os chacais, são os lobos, são os predadores que estão aqui nessa terra tentando impedir que Jesus nos leva de volta para o nosso aprisco. E qual é o nosso aprisco? Está escrito aqui, no versículo 29, o nosso aprisco é esse aqui. Quando ele fala no 28, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele está falando das ovelhas, ele fala no 27, as minhas ovelhas me ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Aí no 28, e eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém, esse ninguém aqui, ele está falando de quem? Ele está falando dos predadores desse mundo, das hastes malignas desse mundo. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, no versículo 29. Das mãos de meu Pai, eu e o Pai somos uns. E essa promessa que ele fala aqui, é a promessa que ele tem. Eu lhes dou a vida eterna. O que dá a vida eterna? A vida eterna é nós voltarmos para o aprisco. O aprisco de Deus é o novo céu e a nova terra. Porque aí sim
nós vamos voltarmos de onde nós viemos para a eternidade, porque nós somos feitos semelhantes a Deus. A palavra lá em Gênesis fala que Deus criou o homem à sua semelhança, e Deus é eterno. Se Deus é eterno, nós nascemos para ser eterno. Perdemos essa condição de eternidade quando nós caímos em pecado, mas Jesus, pela sua maravilhosa graça, ele vem e nos resgata essa condição de eternidade. Ele se entrega para pagar o preço do nosso pecado, para nós termos condições de vivermos nesse mundo, ainda que perdido, ainda que caído, que ele não tem como fazer voltar atrás, mas ele tem como reconstruir um novo céu e nova terra, e a partir da morte, do sacrifício dele, aqueles que o conhecerem, reconhecerem como nosso único Salvador, a partir desse momento nós teremos a nova chance de termos a vida eterna em Cristo Jesus e voltarmos do lugar de onde nós vimos, que foi do Pai, no que todos nós viemos do Pai, e nosso lugar de descanso é a vontade de Deus, que seja do lado dele, onde viveremos no paraíso. Essa mensagem é maravilhosa. Eu queria perguntar para você, ao lermos esse texto, que eu me esforcei tanto para poder explicar, espero que você tenha entendido, eu queria te perguntar: que tipo de ovelha que você é? Você é uma ovelha segura nos braços do bom pastor, que anda no braço do bom pastor? Ou é uma ovelha que anda desgarrada, que deixa, como diz aí esses músicos, que deixa a vida me levar, a vida leva eu? Que tipo de ovelha você é? A ovelha que ouve a Deus. Quando Deus fala, você reconhece a voz de Deus e que se deixa se conhecer por Ele, ou você é uma ovelha surda e muda, que não sabe berrar na hora do aperto? O que é berrar na hora do aperto? Aquela ovelha que na hora que está numa indecisão, na hora que ela se vê numa situação necessitando de ajuda, aquela ovelha que não sabe errar, aquela ovelha que não sabe cair de joelho e falar: Pai, me socorra. Que tipo de ovelha que você é? Eu não sei. Eu sei o tipo de ovelha que eu era. Por isso eu te falo, seja uma ovelha que conheça a voz do bom pastor. E ao conhecer a voz desse bom pastor, seja uma ovelha que responda ao bom pastor. Responder como? Com suas orações, com as suas súplicas, com seus testemunhos numa vida nova, ainda que seja daqui para frente, com seus pedidos de perdão por tudo que você possa ter feito até hoje. Eu, por exemplo, peço perdão a quase todo dia. E qual o problema? Sou um pecador, mas eu escuto a voz de Deus. E muitos são assim. Uma ovelha que confesse todos os dias a Deus, que confesse que Jesus é seu Salvador, o seu bom pastor. Essa mensagem é para nós acordarmos para esse mundo e sabermos que nós somos ovelhas e que nós temos um pastor e que nós vivemos num deserto. Nós somos nômades nesse mundo, porque aqui nós não somos donos de nada. Mas nós estamos na realidade, nós estamos numa caminhada de volta para casa. E essa caminhada nós não fazemos ela sozinho. Podemos até fazê-la sozinho, mas nós não vamos chegar na casa do endereço certo. Nós vamos para o endereço errado.
se nós tentarmos fazer ela sozinha. Mas se nós fizermos essa caminhada durante esse período de vida nosso desse mundo, fizermos elas agarrada ao bom pastor, certamente nós vamos para o endereço certo, que é a eternidade, a casa do Pai, de onde nós voltamos e aonde está preparada para nós. Que essa mensagem possa ter tocado aos vossos corações. E mais uma vez eu peço, se você gostou, compartilhe, inscreva-se nesse canal para que ele tenha um pouco mais de força, para ele que tenha um pouco mais de seja mais visualizado. Não estou dizendo isso para me tornar, eu já falei, não quero ser nenhum YouTube da vida, mas para ser um canal de bênçãos, um canal que leva a palavra de Deus, porque aqui a gente lê, a gente, quando eu venho trazer uma mensagem aqui, meus irmãos, é porque eu li um texto e aquele texto, ele abriu a minha mente para aquilo, eu achei tão bonito que eu passo. Isso chama-se evangelizar. E isso você não precisa ser pastor para isso. Você leu a Bíblia, pegou o texto, entendeu aquilo e encontrou naquele texto preciosidades da palavra de Deus, coisas que você falava assim, eu não entendo a Bíblia. Você entendeu claramente o recado de Deus, que Deus muitas vezes ele manda recado para nós assim, em parábolas, e por isso que a gente fala que não entende, mas tem hora que nós entendemos, e quando nós entendemos, a gente rapidamente tem que ler aquele texto e passar aquele entendimento para frente. É isso que eu tento fazer e que eu vou fazer o resto da minha vida. Por isso que eu peço, se você inscreva-se nesse canal meu, Miguel Estudo Bíblico Oficial, e pegue essas mensagens e passem para frente, e peço a Deus, rogo a Deus no fundo do meu coração que você também abra um canal para você, pregando o evangelho, um canal do bem. Mais uma vez, não são esses canais de moda, canal que fica iludindo as pessoas com as mesmas coisas, mentira, igual você abre aí a internet, por exemplo, aí no Google tá 14º salário, 14º salário, e você vai ver as mesmas coisas, chega no final para falar, não vai ter, entendeu? Você fica lendo aqueles textos ali várias vezes e não é nada, e ali as pessoas compartilham ali 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, por nada. E nós temos esse meio de comunicação, e por que não usar isso para Deus? É isso que eu espero de todos vocês. Tenham todos um bom restante do domingo. E lembre-se, escutem a voz do bom pastor. Escutem a voz do bom pastor. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.